Para o programa Voz da Cidade, hoje vamos conversar aqui na Praça Carlos Trindade, na natureza, com o Dirceu, mais conhecido como o mentiroso, o homem do mel. E a gente quer falar um pouquinho sobre a importância das abelhas nesse planetão de Deus. A gente tem visto aí muitas notícias, Dirceu, tristes, de diversos enxames dizimados. O que a gente pode dizer, como é que a gente pode encarar e o que a gente pode falar desse bichinho tão pequenininho, mas tão importante para a natureza? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Voz, pela primeira vez que faço o uso desse microfone. Espero também que não seja a última, é claro. Carnelli, as abelhas, como tu sabe, os insetos são o maior grupo de ser vivo da natureza. E as abelhas estão inclusas nesse grupo. Então nós temos a apis mellifera, que é a abelha de ferrão, essa que pica e que todo mundo tem medo, né? E não deveria, né? Porque a abelha só vai te atacar se você mexer com ela. Caso contrário, ela não tem interesse nenhum em picar ou agredir alguém. E depois nós temos os meliponídeos, que aqui no sul do país, são 300 espécies de polinizadores. Aí, até agora falamos de abelhas que vivem em enxames. Depois existem outras espécies que vivem aos casais, somente os casais. E temos também outras espécies de abelhas que também são polinizadores e que vivem em solitário. Só se encontram na época do acasalamento e para procriar. Depois cada um vai para o seu lado. Então são várias espécies, várias formas de polinizadores e todos são abelhas. Veja que interessante, eu jamais pensei que poderia ter um casal de abelha vivendo e polinizando. Então são coisas que a gente precisa ter. Qual a importância desse bichinho para a natureza? Para a natureza é indispensável e para o ser humano muito mais ainda, porque existem estudos aí que, se forem eliminadas as abelhas do planeta, antigamente se falava em 20 anos, 30 anos. Hoje já tem pessoas aí falando em 10 anos, o ser humano é extinto do planeta se for extinta as abelhas. Por quê? Não havendo polinizador, não existe produção de alimento. Não tendo alimento, o ser humano não tem como viver. Ponto. É simples assim. É importante a gente falar sobre as abelhas, é importante a gente ter esse bate-papo, porque as crianças e, em especial, os adultos, muitas vezes não valorizam esse pequeno ser de tanta importância. Precisa ver, já me convidaram aí uns 4 ou 5 colégios, até fora do município, já fui, levei material, a gente comentou, eu tenho, até quero fazer aqui, deixar um convite. Eu tenho na minha casa 5 espécies de abelhas sem ferrão aqui na cidade, pertinho. Se alguém algum professor tiver interesse, levar os alunos para conhecer, para ver, eu não cobro nada, eu faço questão de divulgar e mostrar para que alguém futuramente desenvolva o interesse pelos animais, pela polinização, pelas abelhas, etc. e tal. E além de ser uma profissão que te dá retorno financeiro. É difícil tu conseguir pessoas com conhecimento suficiente para te ensinar. Mas os meus conhecimentos são modestos. Mas eu estou disposto a dividir com quem tiver interesse. Dirceu, uma coisa também que é importante a gente falar, e é importante a gente ter como viés, porque nessa época do ano os enxames acabam muitas vezes se dividindo e acabam parando em locais mais complexos. O que fazer? Qual orientação que a gente pode dar para essas pessoas no sentido de não destruir aquele enxame? Bom, o culpado disso somos nós mesmos, né? Porque antigamente existiam as matas. As abelhas viviam lá nas matas, não vinham para as casas. Entendeu? Aí foi destruído as matas. Bom, as abelhas não tinham para onde ir, mas aí sobrou o campo. O campo tinha um buraquinho do tatu, a abelha lá vivia, o zurrilho também faz buraco, vários animais, as abelhas viviam lá no campo. Aí veio a agricultura mecanizada, terminou os campos, mas ficou os cerrinhos de pedra ainda tinha lá uma pedra que morava embaixo e tal, porque a abelha não exige muito, espaço muito grande, né? Então, aí depois veio
desmanchar o serrinho de pedra para fazer lavoura. Aí a abelha não tem mais para onde ir. Para onde é que a abelha, a migração veio para a cidade. Aí o que acontece? Vem para as casas, tu deixa uma lata lá, eu já peguei a abelha dentro de lata, em fundo de terreno, caixinha de água, esgoto, beiral de casa, então é o xodó. Então assim, ó, não estamos ainda no período de enxameação. Agora em mês de agosto, como nós estamos passando, saem alguns enxames pequenos, né? E a pessoa pode ver, quando começar a rodear muita abelha ao redor da casa, eu sempre aconselho para a pessoa pintar os beiral ou passar um óleo diesel com um spray, uma máquina, borrifar ao redor que as abelhas não vêm. Nesse caso. Outra coisa, se no teu quintal sentar um enxame, tiver embolado num arbusto lá, numa árvore frutífera, não faz nada, deixa quieto. Por quê? O momento que elas arrumam um lugar para ir morar, elas vão embora. Elas não ficam penduradas ali uma semana, duas ou não sei quanto tempo. Em hipótese alguma, 3, 4 dias no máximo, elas vão embora. Não precisa mexer, elas não agredem, não botem veneno. A natureza por si se organiza. Legal, a gente está falando com o Dirceu exatamente porque já prevenindo esse período de enxames na nossa comunidade. E é difícil, gente. Eu que tenho uma formação de técnico, a gente sabe que se as pessoas destruírem esse bichinho, nós não temos cultura. 10 anos, de 30 já passou para 10 e com certeza absoluta com o número de pessoas no mundo, menos ainda. Dirceu, quem quiser saber mais, quem quiser contactar com você, como é que faz para que tenha uma orientação maior em razão desses bichinhos? Olha, eu posso deixar meu número de telefone aqui, né, que é o 54 999 57 51 25. Esse telefone também é o WhatsApp, se ligar e eu não atender, porque eu tenho bastante, eu tenho uns 8, 9 apiários, tudo no interior aí, e a partir dessa época em diante começa a correria, eu tenho que dar manutenção, alimentar e etc, para colher mel depois, né? Só uma coisa também, Cainete, que eu gostaria de falar aqui, que é bem complicado, é a questão do agrotóxico, né? Existe... Eu digo assim, ó, eu sempre vivo arrumando encrenca porque eu falo que de 15 a 20% das abelhas mortas aqui na nossa região talvez seja agrotóxico. Eu não posso provar. Mas o restante é mal, como é que eu vou te dizer? Primeira coisa, é desconhecimento do dono das abelhas, né? E falta de alimentação. Porque nessa época, agora do dia 15 de julho ao dia 15 de agosto, é a época que tem menos flores aqui na nossa região. E se os enxames estiver fraco, provavelmente vão morrer. E aí logo agora o cara nem vai lá, o apicultor não vai lá, quando ele for lá o vizinho já passou secando, foi secando que matou. Não foi. Então a gente tem que ser justo na crítica. Claro que existe veneno que é usado na agricultura hoje que mata a abelha. Se for mal aplicado. Se for aplicado corretamente, não tem problema. Então assim, vamos fazer uma meia-culpa. Cuida das suas abelhas que você não vai ter problema. E buscar conhecimento, claro. E nem de produtividade, pode ter certeza absoluta. Falei com o Dirceu que gentilmente nos colocou esse tema tão importante. E se você sabe de alguém, se você vê algum enxame, dá uma ligadinha ou para o Dirceu ou pede uma orientação do Corpo de Bombeiros para que a gente possa preservar na natureza esse inseto, esse bichinho tão importante para a nossa vida. Obrigadão, Dirceu. Obrigado, Cainelo, pela oportunidade. Te agradeço e quem precisar, ou tiver alguma necessidade, me procure. Eu só quero lembrar uma coisa, eu não recolho mais enxame das casas. A minha idade já não permite subir numa casa para capturar um enxame, etc. Mas de repente eu conheço algumas pessoas aí que conversando eles tiram. Eu não faço mais isso, mas posso orientar e ajudar se possível. Legal demais. Para o programa Voz da Cidade, conversamos com o Dirceu, que gentilmente nos atendeu na Praça Carlos Trindade, bairro Expedicionário, falando desse tema tão importante e tão recorrente, que são os cuidados com as abelhas. E se você se surpreendeu por tanta diversidade, pode fazer uma visita na casa do Dirceu, conhecer essas abelhas que não tem ferrão e a partir daí ser mais um daqueles que está lutando pela natureza. Segue